Você já imaginou o Brasil no centro de uma crise internacional envolvendo os Estados Unidos e a Venezuela? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora. Uma sequência de decisões, declarações duras e movimentações diplomáticas colocou o governo brasileiro em estado de alerta. E as consequências disso podem afetar diretamente a economia, a política interna e até as eleições de 2026. Fica até o final, porque os bastidores desse caso explicam muito mais do que está aparecendo nos noticiários. Nos últimos dias, o cenário político internacional voltou a esquentar na América Latina. O governo brasileiro reagiu publicamente a ações e posicionamentos dos Estados Unidos relacionados à crise venezuelana, classificando a situação como delicada e potencialmente perigosa para a estabilidade regional. A fala do presidente Lula chamou a atenção do mundo e reacendeu debates antigos sobre soberania, interferência internacional e o papel do Brasil como liderança regional. Mas afinal, o que realmente está acontecendo? E por que essa crise pode ter efeitos muito além da diplomacia? Tudo começou com uma escalada de tensão envolvendo a Venezuela. Nos bastidores da política internacional, cresceu a pressão de países aliados aos Estados Unidos por medidas mais duras contra o regime de Nicolás Maduro, acusado de violações de direitos humanos e de enfraquecimento das instituições democráticas. Diante desse cenário, surgiram ações e declarações que o governo brasileiro classificou como interferência externa em um país soberano. Lula foi direto ao afirmar que determinadas iniciativas ultrapassaram limites considerados aceitáveis no direito internacional, defendendo que qualquer solução para a crise venezuelana deve partir do diálogo e da mediação diplomática, e não de imposições externas. O Brasil deixou claro que não apoia ações unilaterais na América Latina. Segundo o Palácio do Planalto, intervenções desse tipo podem gerar instabilidade, aumentar conflitos armados e provocar crises humanitárias ainda maiores. Lula reforçou que a história da região já mostrou que intervenções estrangeiras raramente trazem paz duradoura. Além disso, o governo brasileiro defende que qualquer decisão sobre a Venezuela deve passar por organismos internacionais, como a ONU, respeitando acordos multilaterais. Essa postura coloca o Brasil em uma posição delicada. Ao mesmo tempo em que busca manter boas relações com os Estados Unidos, também tenta preservar sua imagem de país soberano e mediador na América do Sul. Do outro lado, os Estados Unidos argumentam que suas ações e pressões têm como objetivo restaurar a democracia e proteger a população venezuelana. Washington sustenta que a situação no país vizinho representa uma ameaça à estabilidade regional e que a comunidade internacional não pode permanecer inerte. Esse choque de visões revela uma disputa maior. De um lado, a defesa da soberania nacional, do outro, a ideia de que crises internas podem justificar respostas externas. E é exatamente nesse ponto que o Brasil tenta se posicionar como um ator equilibrado. Mas isso nem sempre agrada aos dois lados. Essa crise diplomática não fica apenas no campo das declarações. Ela pode gerar impactos concretos para o Brasil, como pressão sobre relações comerciais com parceiros internacionais, reação negativa de mercados financeiros diante de instabilidade política, aumento de tensões nas fronteiras e fluxos migratórios, enfraquecimento ou fortalecimento da imagem internacional do país, dependendo dos desdobramentos. Além disso, o Brasil corre o risco de ser cobrado por ambos os lados. Pelos EUA, por não apoiar medidas mais duras, e por países latino-americanos por não romper completamente com Washington. No cenário interno, essa crise surge em um momento estratégico. A política externa costuma ganhar peso em períodos eleitorais, e discursos sobre soberania nacional, independência e protagonismo internacional costumam mobilizar eleitores. Aliados do governo veem na postura de Lula uma reafirmação da autonomia brasileira. Já críticos argumentam que o país pode estar se isolando ou assumindo riscos desnecessários. Com as eleições de 2026 no horizonte, esse tema pode ser explorado tanto como ponto forte quanto como fragilidade política, dependendo de como os acontecimentos evoluírem. Especialistas avaliam alguns cenários possíveis. Retomada do diálogo diplomático entre Brasil e Teauá, mediação internacional para reduzir tensões na Venezuela, aumento da polarização política em torno do tema, uso do episódio como símbolo político em campanhas eleitorais. O mais provável é que a crise não termine rapidamente. Ela tende a se desdobrar em novas declarações, reuniões diplomáticas e disputas narrativas, tanto no Brasil quanto no exterior. O que estamos vendo não é apenas um conflito pontual, mas um reflexo de disputas históricas sobre poder, influência e soberania na América Latina. O Brasil voltou ao centro do tabuleiro internacional, e cada movimento agora pode gerar consequências duradouras. A grande pergunta que fica é: essa postura fortalece o Brasil como líder regional ou expõe o país a riscos desnecessários? E agora eu quero saber a sua opinião. O Brasil está certo em reagir dessa forma ou deveria adotar outra postura? Comenta aqui embaixo, deixa seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando os bastidores da política brasileira e internacional.